boa noite, ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí. Eu sou Daniela Fontes e você está acompanhando o Fala Psico. Sejam bem-vindos. Pessoal, hoje o nosso tema é orientação parental. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui a psico Priscila Lorenzini, que é mestre em Psicologia da Saúde e funcionária pública. Boa noite, Priscila, seja bem-vinda. Boa noite, Dani. Obrigada pelo convite. Priscila, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, para eles te conhecerem um pouquinho, saber um pouco do seu histórico profissional. Vamos lá. Bom, eu sou psicóloga, sou mestre em Psicologia da Saúde. Desde a minha formação, atuo com crianças típicas e neurotípicas também. Atualmente eu sou funcionária pública aqui no município de Naviraí e também atuo na clínica. Muito bem, seja bem-vinda, Priscila. Um recado aos ouvintes da Rádio Cultura: nós estamos aqui em transmissão ao vivo. As pessoas que estiverem com dúvidas a respeito desse tema orientação parental, que inclusive, Priscila, foi a dúvida de muitas pessoas essa semana na caixinha que nós soltamos no Instagram, mandem as dúvidas para nós, que a gente precisa aproveitar a presença aqui da Priscila, que é especialista nesse tema, para estar sanando essas dúvidas e orientando da melhor forma possível. E antes de começar a falar sobre as perguntas que as pessoas mandaram para nós durante essa semana, nas caixinhas que nós disponibilizamos, eu gostaria que você explicasse um pouquinho, Priscila, do que se trata a orientação parental. A orientação parental, a educação parental, ela está relacionada a psicoeducar os pais para a educação dos filhos. Então, a gente tem duas formas de fazer intervenção com a criança. A primeira forma é... a primeira forma é a gente trabalhando diretamente com a criança ou a gente instrumentalizando os pais para que eles também possam trabalhar com a criança. E na verdade uma coisa não anula a outra. Eu, por exemplo, na minha prática clínica, faço o atendimento com a criança, mas também faço a orientação ali com os pais para que eles possam dar continuidade em casa naquilo que está sendo trabalhado nas sessões. Mas em alguns casos, quando a criança é muito pequena ou a demanda é muito pontual, ao invés de dar um atendimento ali, um tratamento para a criança, a gente pode só orientar os pais, acompanhar os pais, instrumentalizar eles para que eles se tornem capazes de fazer no cotidiano ali da família, da casa, as intervenções que são necessárias. Hoje, a maior dúvida dos pais, que eles chegam nos consultórios dizendo para nós: nossa, por que filha não vem com manual de instrução? Então a gente percebe o quanto é importante esse papel de orientá-los, porque muitos pais às vezes estão vivenciando ali, tem o primeiro filho, não sabe como conduzir algumas questões, até por questões familiares, às vezes tem algumas dificuldades que são repetições de comportamentos que não são saudáveis, e daí a importância da gente entrar com a orientação. Isso é muito legal, Priscila? Sim, a gente quebra padrões de comportamento, de repetições. Muitas vezes os pais, sem saber o que fazer, repetem o que os pais deles fizeram e às vezes eles mesmos sabem que aquilo não foi o melhor que poderia ter sido feito. Mas ali, não sabendo como agir diferente, eles recorrem às mesmas coisas, E através da orientação, você acaba tendo uma visão mais saudável de como se relacionar com os filhos. Sim. Bacana. Agora a gente vai partir para a primeira pergunta que foi levada para nós através do Instagram, que é: o que os pais podem fazer para fortalecer o vínculo com seus filhos no dia a dia? Hoje em dia a gente vive numa sociedade muito corrida, as pessoas estão muito ocupadas, estão muito cansadas, e aí a gente acaba ocupando também muito as crianças e esquecendo de passar um tempo de qualidade com elas. E esse tempo de qualidade, ele pode ser desde uma refeição juntos, então a família ter aquela tradição de almoçar ou jantar todos os dias, à mesa, todos juntos. É um momento de confraternização da família, é um momento de ensinar os filhos como lidar com a alimentação, a experimentar coisas novas, a se portar à mesa. É um momento importante, então a gente tem desde essa questão até a família ter a tradição também de separar um dia na semana, seja no sábado, no domingo. Eu já atendi famílias que quiserem fazer na quinta-feira, para ter um momento da família. Então, um momento de jogos, de brincadeira, de interação. Se a criança é muito pequena, para sentar no chão com essa criança, brincar com essa criança, entrar no mundo dessa criança, esquecer celular, esquecer as tarefas da casa e, de fato, olhar para essa criança, para esse adolescente que está ali.
Interessante você falar sobre o tempo de qualidade. O celular, as tecnologias, elas têm roubado esse tempo de qualidade, né, Priscila? Sim. Como é que é essa observação dentro da prática clínica? A gente percebe que as telas estão causando uma série de prejuízos que vão desde a questão social até a questão cognitiva, né? Então a gente tem uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que fala que crianças até os 2 anos não teriam que ter contato nenhum com tela. Depois dos 2, até por volta dos 8 anos, 1 hora por dia. Dos 8 até os 12, 13 anos, 2 horas. E depois até os 18, 3 horas por dia. Por quê? Porque além de tirar essa questão da família ali, da socialização, porque hoje não é só as crianças que estão viciadas em tela, os pais também, né? Então fica cada um no celular, ninguém conversa, ninguém socializa. Mas para a criança, para o adolescente, além desse efeito, ainda traz os prejuízos cognitivos. Então é uma criança que ela vai ficar acelerada. Então fala, a criança tem TDAH. Não, gente, é uma criança que está no uso muito exagerado de tela. Então ela está acelerada, ela não consegue ficar calma, ela não sabe o que fazer. Se você deixa ela sem o celular, ela não sabe o que fazer. A gente, quando era criança e não tinha celular, a gente ficava no quintal e uma sombra diferente no muro, um pedaço de pau era brinquedo. As crianças hoje não sabem. E se a gente não ensinar isso para elas não vão aprender sozinhas. Então, essa questão do uso de telas não é só para o meu filho, é também para mim, né? Como eu estou usando as telas para não ter esses prejuízos. E os filhos copiam os pais. Se o único lazer que os pais têm é a tela, eles também vão ter isso. Às vezes até a utilização, né, dessas tecnologias é incentivada desde cedo, porque o processo educacional ele dá trabalho, né? E muitas vezes até pela rotina, né, pelo cansaço, os pais acabam encontrando nisso um meio de descanso, mas isso acaba implicando muito, né, nos processos de desenvolvimento do filho. Por isso é importante ressaltar isso que você está trazendo, porque os prejuízos são grandes, né? Sim, e é uma questão assim, a pessoa pensa, eu não quero ter trabalho hoje, então eu vou deixar a criança na tela. Só que ela não para pensar que esse trabalho que ela não está tendo hoje, ela vai ter em dobro lá na frente. Então, é mais fácil já instituir a criança dentro de uma rotina saudável desde cedo do que eu tentar mudar um adolescente depois. Então, a gente precisa, desde cedo, os pais já conseguirem se regular, eles em relação ao uso das telas, para dar um bom exemplo para os filhos. E eu sempre falo assim, a televisão não é tão ruim. Por exemplo, se você coloca o desenho e deixa o desenho lá para a criança, ela não tem aquilo de ficar ela mesma pulando para o próximo, acelerando o vídeo, né? É menos prejudicial do que você dar um celular na mão dela, ou deixar ela vendo um monte de canais no YouTube aleatórios que você acaba até perdendo o controle do que ela está acessando. Que é o estabelecimento de limites que são fundamentais, né? Sim. Às vezes, na tentativa de não frustrar o filho, você acaba fazendo coisas que ele quer fazer naquele momento, mas as frustrações também são importantes, né, Priscila? Sim, com certeza. Não tem como a gente ter uma vida sem frustração. Então, quanto mais cedo a criança é frustrada e ela aprende a lidar com essa frustração, menos problemas você vai ter lá na frente, porque ela já vai saber lidar com a frustração, vai saber se regular diante desse sentimento. Ela não vai ficar, mãe, deixa, porque ela já sabe que isso é negociável. Então, quanto antes isso começar, é um trabalhinho a mais que você vai ter, mas depois você vai colher frutos desse trabalho. E é isso, gente. O quanto é importante a gente estabelecer esses limites, né? E as crianças já irem crescendo com essa consciência, né? E tendo a oportunidade de desenvolver habilidades, né? Que hoje, por conta das telas, elas estão, né, tendo prejuízos significativos. E eu vejo assim, Dani, que os pais têm muito medo de deixar a criança sem ter o que fazer. As pessoas têm muito medo do tédio, né? Então ficam o tempo inteiro tentando ocupar o tempo delas de alguma forma, procurando meios de ocupar. Ah, mas eu vou tirar o celular da criança, o que a criança vai fazer? Deixa ela sem fazer nada. Ela vai descobrir o que fazer, ela vai achar alguma coisa para fazer. Não se preocupe, porque a criança tem uma capacidade criativa enorme, então ela vai achar alguma coisa, alguma arte para aprontar, alguma coisa, mas que é típico da infância. Ela vai achar algo para fazer. Você não precisa ocupar 24 horas do seu filho achando que isso vai ser bom para ele, porque não vai ser bom. Ele precisa lidar com o tédio. Muito bem falado, frisado. Então, pais, né, estejam atentos a esses pontos que são de extrema importância. Antes de passar para a próxima pergunta, eu quero dar boa noite para a Aninha, que está nos acompanhando, ouvinte da Rádio Cultura.
E ela está desejando boa noite a você também, Priscila. Obrigada, né? Que a gente tenha uma noite abençoada. Aninha, obrigada, né, pela sua participação. Esteja aí acompanhando, que o tema hoje está muito interessante. Priscila, eu vou passar para a próxima pergunta. Como é que se ensina valores importantes como respeito e empatia para as crianças pequenas? Eu diria que a gente ensina qualquer coisa a partir do exemplo, principalmente quando a gente está falando de crianças pequenas. Por quê? A criança na primeira infância, ali até os 6 anos de idade, o mundo dela é os pais. A coisa mais importante, a referência delas é os pais. Então tudo que os pais fazem, ela está observando e ela está aprendendo. Então o exemplo é o principal. Tem uma fase que as crianças aprendem na escola sobre leis de trânsito. E aí elas começam a corrigir os pais, né? Elas entram no carro, mãe, você tá sem cinto. E aí os pais, eles acabam ensinando errado. Porque, não precisa, tô sem cinto porque é perto. Mãe, você passou um sinal amarelo. Não precisa. Mas mãe, não pode estacionar aqui. Não, mas é rápido. Ou o pai também, né? A gente tá falando da mãe, mas pode ser o pai também. E aí, quer dizer, você acaba com exemplos tirando aquilo que a criança aprendeu. Por isso que não adianta a gente ficar conversando com a criança, falando, dando lição de moral, se a gente não tá conseguindo fazer aquilo. E aí isso vem uma questão, por exemplo, na hora da briga. Às vezes quando você briga com a criança, você fica extremamente nervoso, extremamente nervosa, agride essa criança. Como é que você quer que ela aprenda a se acalmar se você não sabe se acalmar? Qual é o exemplo que essa criança tem para ela poder aprender isso? Então ela não vai ter como aprender. Agora é claro que a gente pode usar outros recursos, por exemplo, livros, né? Eu acho que se perdeu muito com a tecnologia essa questão dos pais lerem uma historinha para a criança antes de dormir, da criança ter os livrinhos dela. Então tem os livros que tem as imagens em 3D, tem livros que trazem histórias interessantíssimas e que ensinam a criança. E é um recurso a mais que a gente pode utilizar, mas nada vai funcionar se a criança não tiver o exemplo. Que é super importante essa questão do exemplo, né? Por muito tempo a gente seguiu aquela filosofia de faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas isso não se aplica mais, né? É importante a gente dar o exemplo porque as crianças hoje, elas têm, né, um nível de inteligência, né, diferenciado, elas são questionadoras, né? E Sim. isso é muito importante. Sim, não tem como comparar uma criança de hoje com uma criança de 15, 20, 30 anos atrás. É um nível completamente diferente, porque as crianças de hoje estão muito mais estimuladas, o mundo é muito mais rápido, então elas são mais espertas, né? As crianças antigamente eram mais isoladas, elas não tinham tanto acesso à informação, então não tem como comparar, as crianças hoje são muito espertas. E você falou um outro ponto importante, que é a questão da desregulação dos pais, né? Muitos pais, eles falam gritando para a criança parar de gritar, né? Como é que ela vai parar de gritar numa condição onde a própria pessoa, ela própria não está tendo autocontrole para lidar com aquela situação e maturidade? Como é que ela vai cobrar isso da criança se ela mesma não consegue se manter regulada, né? E isso vem também com relação à agressividade. Porque se o pai educa agredindo, né, se descompensa e agride, isso a criança também aprende. Ela vai levar isso para os contextos de socialização onde ela estiver inserida. Aí tem aquela criança que é agressiva, aí onde é que ela está aprendendo isso? Muitas vezes a criança está aprendendo isso em casa porque é a forma como ela está sendo educada, né? Sim, eu sempre gosto de contar um exemplo de um atendimento que... Quando a gente sai da faculdade, a gente tem muito acesso a todas as teorias, mas a gente vai para a prática para ver, então, será que essas teorias funcionam? Vamos lá colocar isso, né, para funcionar. E aí foi um dos primeiros pacientes que eu atendi, era um menino de 7 anos e ele tinha essa questão da agressividade, porque ele tinha um diagnóstico de transtorno opositor desafiador. Um dia, durante o atendimento, a mãe dele viu que ele me deu um tapa. E a reação dela foi começar a espancar o menino. Ela pegou, começou a bater naquela criança e corria atrás dele, segurava. E aí eu fiquei sem reação, porque ela gritava pra ele, já falei pra você que não pode bater, e batia nele. Aí eu pensei, mas qual é a lógica? Se eu tô apanhando porque não pode bater, né? Qual que é a lógica na cabeça dessa criança? Então o menino tentando correr, ela segurando, batendo nele porque ele não podia bater. Aí eu pensei, bom, o que ele tá entendendo? Que eu não posso bater porque eu sou pequeno. Mas se eu for o maior, daí eu posso. Então eu apanho da minha mãe porque ela é maior do que eu. Mas coleguinha da escola que é menor, vou poder bater, porque daí eu sou maior. Né? Porque era isso que ela estava ensinando naquele momento. São as incoerências, né? As incoerências. Priscila,
Priscila, nós vamos agora para um breve intervalo. Antes quero dar uma boa noite para o pessoal que nos acompanha pelo Instagram. Fiquem atentos que tem muita coisa ainda para vocês aproveitarem hoje. E antes de dar continuidade, eu quero dar boa noite para a Lucy, que está nos acompanhando pelo Instagram, e também para a psicóloga Vivian, que é muito querida para nós. Obrigada, Vivian, por estar nos acompanhando. E vamos dar seguimento aqui com as perguntas. Priscila, quais são as melhores formas de disciplinar uma criança sem precisar bater e gritar? A melhor forma de disciplinar sempre começa antes que exista o confronto, antes que exista o estresse, que exista ali o fator, né, de estresse dentro da família mesmo. Então, o que a gente precisa? A criança precisa de um ambiente estável e seguro. O que traz segurança e estabilidade? Disciplina e rotina. Então, eu atendo pais que falam assim, mas eu não gosto de rotina. Então, não tem muito o que fazer, assim, porque a criança ela precisa de rotina. Se você não gosta, você também vai ter que se adaptar a uma rotina. A criança precisa de horário para levantar, ela precisa de horário para comer, ela precisa de horário para brincar, para estudar, para dormir. Ela precisa de tudo isso porque a rotina, ela traz previsibilidade. E isso faz com que a gente não fique ansioso. Então, uma criança que ela não tem rotina é uma criança ansiosa, que ela acha que qualquer momento pode ser o momento de brincar, qualquer momento é o momento de comer, qualquer momento é o momento de fazer aquilo que ela quer. E aí é onde começam a surgir, mas eu quero agora, e aí começam a ter essas discussões. Se a criança já está acostumada a ter a rotina e ela sabe que 11 horas da manhã ela não vai comer bolacha porque não é horário de fazer isso está conversado com ela, isso está definido, é um estresse que você não vai ter. Se ela sabe que 9 horas é a hora de dormir e ela está adaptada com isso, é um estresse que você não vai ter. Então você precisa criar uma rotina. Inclusive, eu gosto muito da rotina visual, porque a criança ainda não tem a nossa capacidade de abstração. A criança ela é concreta, ela gosta daquilo que ela vê, ela se organiza a partir daquilo que ela vê. Então, quando ela tem uma rotina visual lá, com a fotinha, horário de acordar, horário de comer, horário de ir pra escola, quando ela tem aquilo, ela vai ficar mais tranquila porque ela sabe quais são as atividades dela naquele dia. E aí você pode fazer negociações com ela, que olha, você fazendo tudo certinho, comeu toda a comidinha, depois tem o doce que você quer, depois tem a bolachinha que você quer, porque você cria ali essas regras com a criança. Além disso, a gente precisa criar um espaço com a criança com regras claras para ela. Eu também gosto das regras que são visuais. E aí você coloca lá, então não pode bater, não pode chorar, são as regras visuais da casa. E toda vez que ela descumprir essas regras, ela vai sentar ali, você vai conversar com ela descumpriu essa regra. Então a criança ela é visual e ela precisa que o ambiente diga para ela o que ela pode ou não fazer. Se cada hora o ambiente fala uma coisa, ela fica confusa. Então o ambiente precisa dizer sempre a mesma coisa, sempre da mesma forma. Nesse ponto, às vezes acontece dos pais, um só assumir essa responsabilidade. Então toda vez que a criança fica brava, vai o pai. Toda vez que a criança não faz a tarefa, vai a mãe. E aí um dos pais acaba sendo sempre o chato. É importante os pais revezarem isso também. Então uma vez vai uma vez vai o outro. E que os pais tenham as regras claras entre eles, para que eles não discutam na frente do filho. Depois, se eles quiserem entrar no quarto e discutir, porque eu não concordei com o que você deixou, tudo bem, mas na frente da criança, do adolescente, as regras precisam ser claras e imutáveis. São essas as regras, para que eles sintam até uma confiança no ambiente onde eles estão. Crianças que vêm de casas muito bagunçadas são crianças que não são confiantes, são crianças ansiosas, são crianças medrosas, porque elas nunca sabem o que esperar. Então, às vezes, são crianças que têm uma alimentação muito ruim, porque eu nunca sei que hora que eu vou comer. Um dia minha mãe faz o almoço às 11, um dia faz 1 da tarde, um dia... É muito bagunçado, a criança precisa de rotina. E essas rotinas, né, a depender da idade da criança, elas não são rotinas complexas, né, Priscila? Não, são super simples. São rotinas simples que ajudam nesse processo já de organização, de compreensão, né, de que existe hora para cada
coisa, para que ela consiga se organizar no mundo, né? E isso ela acaba levando para a vida, né? A gente observa prejuízos, às vezes, em adultos que cresceram sem nenhum tipo de rotina. E isso é muito ruim, porque a pessoa cresce com ansiedade mesmo, um nível de desorganização. Isso acaba impactando, às vezes, no relacionamento que ela estabelece, né? Nas relações de trabalho. Isso é muito, né, prejudicial para as pessoas. A gente pode ver que todas as pessoas bem-sucedidas, elas têm duas coisas, elas têm uma rotina e uma disciplina. Então você não consegue ser bem-sucedido em nada se você não criar uma rotina e uma disciplina. Eu preciso ter uma rotina de trabalho, de alimentação, de academia, do que for, mas eu preciso ter rotina e ter a disciplina para cumprir essa rotina. Porque uma rotina que ela foi colocada na parede, ela foi dita, mas ela não é cumprida, ela virou um enfeite. Ela precisa ser cumprida, né? Precisa ser feita. E como é que a gente sabe a medida para saber se isso está saudável ou não? Porque tem pais também que transformam, às vezes, a casa num exército, né? E aí aquela coisa muito impositiva, cheia de atividades também, que acabam sobrecarregando a criança. Como é que a gente sabe o limite dessa rotina, Priscila? A rotina da criança, ela precisa ter muito do tempo de brincar. Então a gente precisa ter muito do tempo livre para a criança. A criança tem sim que ir na escola, ela pode sim fazer uma atividade extracurricular, mas tem que ter o tempo de brincar. E esse tempo de brincar sem telas, é um tempo de brincar livre, é o tempo da criança se entediar, dela sentar no chão e criar alguma coisa, dali brincar com carrinhos, com bonecas. Se ela tiver vizinhos ali que ela brinca na rua, uma criança que ela tem um bom tempo de brincar tem uma rotina saudável. Porque, de fato, a gente tem que lembrar que a criança, ela não é um adulto. Ela não aguenta a carga mental que nós adultos aguentamos. O cérebro dela ainda está em formação. E ela aprende brincando também. Então, quando vocês colocam assim a pergunta, né? Como ensinar regras para a criança? Através da brincadeira é uma boa possibilidade. Porque quando eu jogo um jogo com a criança e a criança tem que seguir a regra do jogo, ela perde, uma hora ela ganha, ela está aprendendo sobre regras. Quando eu pego as Barbies ou os bonecos lá, os super-heróis e ponho regras na brincadeira, esse boneco não pode fazer assim, porque a gente está ensinando a criança, então a gente ensina através do brincar também. Muito interessante, né? Essa importância de ter rotinas. Então, né, pais que às vezes têm uma dificuldade em estabelecer rotina para os filhos, saibam da importância que existe, né, em estabelecer isso no cotidiano, no dia a dia das crianças. Não é prejudicial. Não, e ainda tem uma questão. Se a gente pensar, nós adultos, a gente pode não ter nossa rotina escrita, mas a gente se planeja para o dia seguinte. Então, quando a gente vai dormir, a gente faz, amanhã eu vou levantar, vou fazer isso, fazer aquilo. A criança, quando antes de dormir, ela sabe que amanhã é dia de escola, ela vai resistir menos a ir para a escola, fazer as coisas, porque ela já foi dormir sabendo que era dia de escola. Agora, se ela vai dormir achando que amanhã é sábado, que amanhã não tem aula, e no outro dia ela acorda, ela descobre que tem, aí ela vai ficando mais nervosa. E aí a gente entra nessa questão de que a rotina organiza os pais. Por quê? Se eu tenho uma rotina com meu filho e eu definir que o horário de tela dele é no final do dia, de tal a tal hora, isso me ajuda a dizer não em outros horários, porque já é um combinado com essa criança. Se eu definir que o dia da família é sábado à tarde, eu, enquanto pai, enquanto mãe, vou ter que me organizar para ter esse tempo disponível com meu filho. Então isso ajuda o adulto a se organizar. Porque é isso que eu comentei, não adianta você começar algo e não ter disciplina para continuar. É necessário que os pais tenham disciplina. Eu tô cansada, mas poxa, eu tenho uma criança, um adolescente que precisam de mim e que não vão ser crianças e adolescentes para sempre, eles não podem esperar, eles precisam. Então eu preciso, onde eu estou gastando a minha energia, que não é com aquilo que é o mais importante, o que deveria ser, que são os filhos, né? Às vezes vai para o celular, vai para a televisão e deixa de ficar com os filhos. Muito válida essa contribuição, Priscila. Eu vou passar aqui para a próxima pergunta. Como lidar com a desobediência dos filhos de forma positiva e construtiva? Primeira coisa, para a gente lidar com desobediência, a gente precisa entender um pouco de como a gente sente as coisas e o que a gente faz com o que a gente sente. Então, uma pessoa que ela é explosiva, que ela não tem paciência no trabalho, ela não tem paciência com o parceiro dela, ela não vai ter paciência com a criança. Para você ter paciência com a criança, você precisa ser uma pessoa que desenvolveu essa habilidade de ter paciência, que sabe lidar com sua própria raiva, que sabe lidar com sua própria frustração.
Porque se a criança fica nervosa, começa a gritar, você fica nervoso, começa a gritar, isso nunca vai ser positivo. Então, primeiro você precisa se conhecer. Depois, a gente precisa respeitar os sentimentos da criança. E eu não estou falando de deixar a criança fazer o que ela quer, mas de respeitar a manifestação dela. Porque eu vejo às vezes os pais falando assim, mas eu falei que tinha que fazer tal coisa e o adolescente foi de cara feia. Eu falo, gente, no trabalho de vocês, quando o chefe manda fazer as coisas, vocês sempre vão sorrindo? Sempre? Tem certeza? Tem hora que a gente vai querendo, né? Mas a gente vai, então o importante é, o adolescente foi, a criança foi fazer o que você pediu, não importa se foi sorrindo, se foi chorando, se ela tá triste, ela tá expressando a tristeza, se ela tá com raiva, ela tá expressando a raiva dela. Agora, o importante é que se faça o que foi pedido. O que acontecia muito antigamente era engole o choro. Tá, mas se eu tô triste e eu não posso chorar, o que eu faço com o que eu tô sentindo? Eu vou comer? Eu vou bater? O que eu faço com o que eu tô sentindo? Se eu tô com raiva e eu não posso chorar de raiva, eu não posso ir pra um canto e ficar quieto, eu não posso dar um grito em algum momento, o que eu faço com a raiva que eu sinto? Porque a criança ela precisa pôr isso pra fora de alguma forma. Então, a questão é a gente entender que a gente precisa respeitar os sentimentos da criança. E aí a gente vai modelando isso aos poucos. A gente primeiro deixa que ela manifeste, dá um nome para ela do que ela está sentindo. Então, olha, você ficou com raiva, você está com raiva, né? Porque ela precisa entender o que eu estou sentindo. É raiva, é tristeza, é medo, o que eu estou sentindo? E aí depois a gente vai modelando isso. Essa falta de acolhimento, ela vai criando um abismo entre, né, os pais e a criança. E às vezes você vai perceber esse abismo na adolescência, né, na fase, né, onde eles estão jovens, que muitas vezes eles acabam omitindo informações dos pais, justamente porque eles não sentem esse acolhimento, né? Então isso tem reflexo a longo prazo, né, Priscila? Sim, eu atendo adolescentes que falam, né, desde sempre, assim, eu não vou falar isso pra minha mãe porque não adianta falar pra minha mãe. Porque como se a mãe não fosse entender o sofrimento, como se a mãe não fosse acolher aquele sofrimento, e talvez não acolha mesmo, né? E aí a questão é, será que essa mãe acolhe os próprios sofrimentos? Então, se a gente não estiver bem, cuidar do outro, seja uma criança, um adolescente, um idoso, cuidar do outro exige que a gente esteja bem. Se a gente não estiver bem, a primeira coisa é parar, olhar para nós mesmos, melhorar o que precisa ser melhorado. Aí a gente vai se voltar para o outro. Tipo a máscara no avião, que quando, né, no meu caso de emergência, você primeiro coloca a máscara em você, depois você coloca no outro. E eu gostaria de mandar um beijo para Cíntia Pautani, nossa psico-vizinha, né, do consultório, para Lígia, também psicóloga, um super beijo, e para Laura, que está, né, nos ouvindo. Muito obrigada pela audiência e continuem acompanhando, né, esse bate-papo que está muito interessante aqui com a Priscila, gente. Priscila, dando continuidade aqui, né, às perguntas, qual é a importância de ouvir as crianças e entender o que elas estão sentindo? Ouvir as crianças é importante se você deseja construir uma boa relação com o seu filho que vá para a adolescência, para a vida adulta. Porque tudo que a gente vai colher lá na frente, a gente precisa plantar agora. A criança, ela não é um boneco. Ela tem sentimentos, ela já tem uma personalidade, ela tem uma percepção de mundo. Quando eu ouço a criança e eu dou para ela esse lugar de fala, dela expressar o sentimento dela, dela dizer sobre as preocupações dela, eu não fico diminuindo, tipo, já passei por isso, você vai esperar, isso... Não, são preocupações válidas, porque ela não tem 40 anos, ela às vezes tem 5, 6, naquele momento, aquela preocupação que ela trouxe para você é super importante. E você acolher isso é o que vai construir uma relação para na adolescência esse filho confiar em você, contar as coisas para você, ouvir os seus conselhos, para na idade adulta ser uma pessoa próxima, porque a gente quer estar próximo das pessoas que fazem bem, das pessoas que nos ouvem, as pessoas que a gente pode confiar. Se eu não posso confiar nos meus pais, eles nunca ouviram o que eu falo, nunca me deram atenção, por que eu vou ficar próximo? Aí vira uma questão, às vezes, de responsabilidade. Eu cuido dos meus pais porque eu tenho essa obrigação, porque a igreja fala que eu preciso fazer isso, mas não é uma afinidade. A afinidade ela é construída lá desde pequenininho. Falta o vínculo, né? Não constrói um vínculo. E é muito interessante isso que você está trazendo, porque às vezes a gente observa assim que os pais eles têm expectativa que os filhos pequenos às vezes tenham a maturidade que eles têm, né?
esquecendo que para que eles chegassem a essa maturidade, olha a bagagem, olha quanto tempo eles viveram, né? Não dá para esperar isso de uma criança, né? Uma criança é uma tela em branco, né? O cérebro da criança, até os 2 anos de idade, por exemplo, ele tem absorve uma quantidade de memória muito pequena. Então a gente não tem memória até os 2, 3 anos. É uma página em branco. A gente vai moldar isso. Não dá para esperar que a criança compreenda coisas que um adulto compreende, que um adolescente compreende. E mesmo o adolescente ele brinca de ser adulto. Ele está brincando muitas vezes de ter independência, de ser adulto, de fazer escolhas, mas ele ainda não tem a maturidade. Por mais que você fale, não, mas meu filho tem maturidade, meu filho conversa, mas se você colocar ele no mundo, ele não está pronto ainda. Então é função dos pais entenderem que eu sou adulto, eu preciso me portar como adulto. E isso em todos os momentos, tanto na hora de pôr regras, de pôr limites, porque eu sou adulto, é a minha casa e aqui eu decido como vai ser, mas também na hora de eu parar para ouvir o outro, eu ter a maturidade de compreender que aquilo que o outro está trazendo precisa no mínimo ser ouvido, eu posso não fazer. Então assim, traz um choro para os adolescentes, porque eu quero o celular que meus amigos têm, eu quero... Você pode até não fazer o que ele quer, mas você vai ouvir, você vai entender, você vai explicar o porquê você não vai fazer. Não pode ser só uma ordem de tipo, eu mando, você obedece. Isso não cria vínculo, isso cria barreiras. E disputa também, né? Porque tem pais que se colocam ali, às vezes, na mesma posição do filho, e isso acaba sendo muito prejudicial também para a criança, né? Porque não tem nenhum adulto ali para trazer regulação para aquela situação, né? Sim, a criança ela não vai se regular sem um adulto. E aí eu vejo muitos casos que chegam de pessoas que falam, acho que meu filho tem um transtorno, eu acho que... E às vezes você vai ver que aquela criança não tem transtorno, o que ela não está tendo é uma referência, é excesso de tela, não tem uma referência de um adulto, os pais têm medo de colocar os limites, as regras, e essa criança está perdida. E quando eu estou perdido dentro de um espaço, eu fico tateando, né, para tentar achar quais são os limites daquele espaço, como se eu fosse colocado numa sala no escuro. Onde estão as paredes? E eu vou ficar procurando onde estão as paredes. Então, onde estão os limites da relação com a minha família, na escola, da rotina? E eu vou ficar procurando isso. Muito importante, né? São temas, gente, de suma importância, né? Às vezes a gente fala, nossa, falta orientação. Essa aqui é uma excelente oportunidade para a gente, né, ter um conhecimento básico, né, daquilo que é saudável na educação dos filhos, né? Continue acompanhando aí que nós temos mais perguntas. Priscila, como é que os pais que não têm muita escolaridade, eles podem, né, auxiliar os filhos, mesmo sem ter muito estudo? A primeira coisa é mostrando para os filhos a importância do estudo. E como que eu mostro para uma criança que é importante estudar? Eu faço com que ela vá na escola e eu torno a escola um compromisso importante. Então, para ir na escola, eu vou tomar banho, eu vou me arrumar, eu vou com a minha mochila com todo o material dentro. Porque a criança que vai vir e mexe faltando material para a escola, vai de qualquer jeito, essa criança ela não está levando a escola a sério, né? Esses pais não estão ensinando ela a levar a escola a sério. Então, a gente precisa ensinar desde esses rituais que envolvem a escola, até dentro da rotina ter o tempo de estudo. E aí eu tenho pacientes bem pequenininhos, assim, que tem 4 anos, 3, 4 anos, e que tem um irmão mais velho que vai para a escola. Quando o irmão mais velho senta para fazer tarefa, ele quer fazer tarefa também, né? Porque também quer fazer. Aí a mãe coloca, então também é só hora de estudar. Você vai, aí fica desenhando, mas já está criando na criança essa questão do tempo de estudar. Porque aí o seu filho vai ter aquele tempo, se você não consegue ajudá-lo em tudo, hoje a gente tem no YouTube uma série de professores que dão aulas fantásticas no YouTube de diversos temas, desde matemática, português, ciência, tudo, né, alfabetização. Então você pode procurar no YouTube. Pode colocar o seu filho em atividades extracurriculares para ajudar. Então, eu não consigo ajudar meu filho em matemática, mas eu consigo colocar no Kumon. Eu não consigo ajudar meu filho, às vezes, com alguma coisa relacionada a português, mas eu vou procurar um lugar para ele, onde ele vai poder ter essa troca, vai aprender. Então, você colocar em outras atividades ajuda. E é importante também não tornar esse momento um momento de punição, né, Priscila? Porque tem muitos pais que usam, né, a escola como algo punitivo. Então, olha, se você não fizer isso, você vai ficar a manhã inteira estudando, né? Como se a escola fosse algo muito ruim. Então, a gente precisa
também ter essa atenção, porque às vezes na tentativa de querer trazer ali, né, uma compensação ou uma punição para determinado comportamento, a gente acaba usando o estímulo errado e de certa forma vendendo para a criança que aquilo ali é algo muito ruim. E ela vai entender como punitivo também, né? Sim, a questão da escola, se tiver dentro da rotina da criança, é o tempo de estudo, não a punição. Os adultos vão para o trabalho, os adultos fazem serviço de casa, as crianças vão para a escola e fazem suas tarefas, estudam para suas provas. Isso está dentro da rotina de forma tão natural quanto brincar depois, quanto tomar banho ou se alimentar. E aí você não precisa ficar utilizando como uma punição. Legal. Pessoal que está nos acompanhando pela Rádio Cultura, fiquem à vontade, mande suas dúvidas, né? Aproveite esse momento que a Priscila está aqui, caso vocês tenham, né, alguma dúvida, tenham alguma situação que vocês estejam vivenciando com alguma dificuldade em lidar, mande para nós. Aqui a gente teve a participação da Aninha, que disse que ela tem 2 sobrinhos pequenos que são gêmeos, mas eles têm personalidades diferentes, né? E que um tem uma rotina bem estabelecida e o outro não. Daí a importância do que a Priscila trouxe, que, né, as crianças elas precisam ter rotina. Sim. E a gente tem uma questão muito importante, porque alguns transtornos que começam a se manifestar na infância ou que são próprios da infância, eles precisam de rotina. São crianças que têm mais dificuldade de aderir a uma rotina, mas que precisam muito mais dessa rotina. Então, aquela criança que ela adere faça a rotina, legal, mas e a que não adere? Essa pode ser que precisa muito mais dessa rotina para regular ela. Independente de um diagnóstico, independente de uma medicação, a rotina ela vai sempre ser fundamental. E qual que é o impacto do exemplo dos pais no comportamento das crianças, Priscila? Como a gente falou ali um pouco antes, né, as crianças aprendem observando. Então as crianças vão aprender a partir daquilo que elas veem. Se eu vejo os meus pais fazendo coisas erradas, não importa o quanto eles me digam que não é por aí, que tem que fazer diferente, eu vou copiar isso. E a gente tem muitos casos, por exemplo, de crianças que cresceram num ambiente de violência doméstica. Por mais que eles saibam que eles sofreram naquele ambiente, o quanto aquilo é errado, a tendência a repetir a mesma coisa na vida adulta é muito grande. Porque a gente fica refém daquilo que a gente viu. Porque a gente aprende muito mais vendo do que de qualquer outra forma na infância. Principalmente a primeira infância. Se você pegar uma criança que ela não sabe ler, como é que ela aprende? Como é que ela aprende ouvindo e vendo? Então, o que esses pais estão ensinando, né? São os padrões comportamentais, né? Sim. E daí a importância da gente trazer a consciência para que a gente se corrija. Porque tem muitos pais que precisam trazer a consciência de que é importante quebrar um ciclo que não foi saudável, né? Mas a ausência de trazer essa reflexão, às vezes até a percepção, mas sem ação, né? Sem trazer mudança para esse comportamento, vai gerar prejuízos também. Da mesma forma que às vezes a gente se enxerga com alguns prejuízos a partir da educação que a gente recebeu, a gente também precisa entender que a gente gera também repetindo esse padrão de comportamento, né? Se a gente pensar que a gente está sempre em desenvolvimento, a gente está sempre aprendendo, os pais estão aprendendo a ser pais. Os filhos não vêm com um manual e ninguém aprende a ser pai do dia para noite ou mãe do dia para noite. É um processo de aprendizagem. Dentro desse processo de aprendizagem, quando eu começo a perceber as minhas ações, né? E eu começo a ter esse senso crítico de como eu estou educando meu filho. É igual os meus pais faziam? É dessa forma que eu quero fazer? Porque existem outras formas. E às vezes, igual eu falei, a gente copia o que a gente foi feito com a gente porque a gente não tem outras referências. Então chegam pessoas na clínica, às vezes com uma demanda da criança, porque meu filho... Aí eu converso com os pais e falo, não, é muito mais vocês do que o filho. Então nesse caso, cabe muito mais um atendimento de educação parental para vocês, para a gente pensar estratégias diferentes para vocês aplicarem com a criança do que com a criança. Porque aquela criança ela ainda não tem que ser trabalhado com ela. Às vezes é uma criança tão pequena que ela nem fala ainda. E os pais já estão tendo algumas dificuldades porque eles trazem isso da vivência deles. E aí a gente vai trabalhar com esses pais. Então a orientação parental, ela pode ser feita junto com o atendimento da criança ou ela pode ser feita só com os pais, né? Importante os adultos perceberem isso. Será que eu estou conseguindo fazer diferente naquilo que eu quero? O que me impede de fazer diferente? Será que é falta de conhecimento? Porque às vezes os pais falam, tá, eu não posso bater, mas então o que eu faço? Eu não posso fazer isso, e o que eu faço? Porque a única coisa que aquele pai, aquela mãe conhece é o que foi feito com eles.
E os extremos também são verdadeiros, né, Priscila? Às vezes, na tentativa de buscar quebrar um padrão comportamental, os pais partem para outro extremo. Então, às vezes, o ambiente era muito rígido, muito cheio de regras, e aí você tem, né, pais que são muito permissivos, né, que ficam reféns do amor dos filhos, porque ficam com receio de contrariar e, de repente, esses filhos se revoltarem, né, e terem os mesmos sentimentos que eles tiveram, né, pelos pais no momento em que vivenciaram essa necessidade de limites, e acabam deixando os filhos soltos, né? E daí a importância também da gente estar trazendo isso para que os pais entendam que, independente do que aconteça, eles continuam pais e que limites também é uma forma de amor, né? Sim, eu sempre trago isso, que amar sendo permissivo é muito fácil. Eu amar deixando o outro fazer tudo o que ele quer é muito fácil. Porque eu não me estresso, eu não fico com raiva, eu não preciso sair ali do que eu tinha planejado para educar aquela criança. É muito fácil. O que é difícil? É eu amar e educar. É esse amor que exige que eu pare o que eu estou fazendo para ir lá olhar para essa criança, para explicar para ela alguma coisa, que exige que eu olhe para dentro de mim mesmo para ver onde eu estou errando, o que precisa ser mudado. Esse tipo de amor é difícil. E é o tipo de amor que sustenta o ódio, porque o ódio e o amor não são inversos, eles andam lado a lado. Então, às vezes, a gente tem raiva, a gente tem ódio de quem a gente ama por um momento. Mesmo que seja, quem nunca quis esganar o parceiro no relacionamento, quem nunca quis esganar o amigo, às vezes, né? A gente tem, às vezes, raiva das pessoas. E da mesma forma, o filho, às vezes, vai ter raiva, principalmente na adolescência, que é uma fase de se distanciar dos pais, no sentido de criar a sua própria identidade, descobrir o que eu sou. Então esse afastamento ele é necessário. Se os pais não permitem esse afastamento, quanto mais os pais não permitirem, com mais raiva o adolescente vai ficar, porque a raiva ela tem essa função de afastar um pouco. Então a gente precisa entender que a raiva tem uma função. Então os pais que têm medo de não ser amados, o amor ele não se constrói no não que você falou, ele se constrói no colo que você deu, nos momentos bons que você viveu. Então às vezes você fala um não para a criança, não, você não vai mexer no celular, mas depois você senta, brinca com ela, conversa e ela nem vai lembrar daquele não que você falou. Então a gente precisa dizer não também. Tem um livro do Robertinho Yashiki que ele fala sobre a educação, quem ama educa, né? E educar é um ato de amor, né? É importante frisar isso. Quero mandar um abraço e um beijo para a Gisele Bongiovanni que está nos acompanhando. Gratidão, Gisele, para o Alex e para o William também. Um forte abraço a vocês e vamos continuar aqui. Pessoal, infelizmente a gente não vai conseguir responder todas as perguntas que vieram pelo Instagram, mas agora nós selecionamos aqui algumas que seriam importantes serem, né, respondidas aqui. Continuem participando, nos mandando perguntas, dúvidas relacionadas aos temas, né, que é uma grande oportunidade para a gente disseminar conhecimento, né, e é um processo de educação, né, familiar, para os pais, né, emocional, isso é muito importante. Priscila, dando continuidade aqui, de que maneira o uso de celulares e tecnologia deve ser controlado para não prejudicar as crianças? Nós sabemos que, como eu falei, o ideal é que as crianças até 2 anos não tenham acesso, né, ao celular, ao tablet, que crianças maiores tenham ali um tempo bastante restrito, mas os pais têm muitas vezes dificuldade de tirar completamente. O que é preciso entender é que o uso de telas, eles causam prejuízos neurológicos nas crianças. Um cérebro em formação, quando ele é submetido à quantidade de dopamina que o uso de telas libera, isso faz com que ele fique viciado na dopamina. Quando essa criança chega na escola e ela precisa estudar algo que não é tão dinâmico, uma matéria que é mais dificultosa, ela não tem luzes coloridas e coisas assim, ela tem dificuldade de se concentrar, ela fica agitada e muitas vezes ela fica agressiva. Então a tela ela é fácil naquele momento, depois ela se torna um problema, né? Ela causa muitos outros problemas. Então eu sempre digo assim, priorize a televisão, mas no sentido de colocar o desenho e deixar o seu filho assistir o desenho inteiro. Quando a gente era criança, a gente precisava ver os intervalos, o intervalo era chato, cortava o desenho no meio, mas criou na gente a habilidade de esperar, de lidar com a frustração, coisas que as crianças hoje não têm, porque começou a ficar chato, eu passo pro próximo, ficou chato, eu passo pro próximo. Então é só o que é bom, é só o que é legal.
E a gente precisa ensinar a criança que não é assim. Então você, pai e mãe, defina o que seu filho vai assistir, coloque lá, tente usar o celular e tablet só em casos necessários mesmo. Por exemplo, estou esperando uma consulta médica, a criança não tem um espaço para brincar ali, aí ela vai usar o celular como um recurso. Mas dentro de casa, priorize outras coisas. Às vezes chegam para mim crianças que não têm brinquedos, que a criança não tem brinquedo. Mas essa criança brinca de quê? Ela fica no celular, ela fica na TV, ela vai pra escola. Mas você já sentou pra montar com ela um Lego? Seja aqueles Legos mais infantis, das peças grandes, ou os maiores numa peça pequena. Você já sentou com ela pra jogar um jogo, pra ensiná-la a brincar? Porque a criança também não vem sabendo brincar, a gente precisa ensinar ela. Então a gente precisa retirar as telas e colocar outros recursos ali pra criança. Não tô dizendo que é fácil retirar as telas, eu sei que não é. Mas quando a gente olha todos os prejuízos, desde visão até a sociabilidade da criança, a gente entende que é algo necessário. Pelo menos o controle rígido desse uso. Tem pais, às vezes, que alegam que tem dificuldade em brincar, porque muitas vezes nem eles desenvolveram essas habilidades enquanto criança, né, Priscila? E aí tem uma certa dificuldade nesse manejo com os filhos, né? Então vamos brincar juntos, vamos olhar no YouTube que brincadeiras que eu posso fazer com meu filho. Hoje tem tantos canais no YouTube que ensinam brincadeiras legais, coisas divertidas. Vamos fazer aquilo, vamos construir juntos, né? Vamos aprender juntos. Agora, eu utilizar o celular como uma forma de tapar esse buraco, de resolver esse problema imediato, é a certeza de colher problemas lá na frente. Principalmente, gente, eu tenho vários casos de crianças de 7 anos, às vezes até mais nova, que acessaram pornografia pelo celular. Porque os pais acham que tem um controle. Não tem, gente, não tem. Vocês não têm controle. Criança é esperta, criança entra, criança mexe. Aí chega um caso pra você que a criança mexeu com outra na escola. Você vai ver se a criança está assistindo pornografia. Porque pegou o celular de alguém que tinha pornografia lá e viu, porque conseguiu acessar alguma coisa. Acessam demais. E assim, numa idade muito nova, né? 7, 8 anos é uma idade que eles não têm capacidade de compreender aquilo que estão vendo. Interessante isso que você trouxe, né, a informação sobre a pornografia, porque tem muitos pais que têm conteúdo pornográfico no telefone e deixam isso para a criança, dá o próprio telefone para a criança brincar e não traz nenhum tipo de olhar para isso, né, porque é algo que precisa de monitoramento, você precisa entender o que o teu filho está acessando ali e, mais importante, né, excluir esse tipo de conteúdo se o teu aparelho é algo de acesso dos filhos, né? Sim, porque criança mexe, criança entra, mexe, aí aparece uma coisa lá, a criança é curiosa, então ela vai clicar para ver, aí ela vai ver, aí aquele clique que ela deu já vai para um outro, e ela vai vendo aquilo. E às vezes os pais demoram para perceber, e a criança já viu. Uma vez que a criança viu, gente, dependendo da idade da criança, é como se ela tivesse sofrido um abuso. Tem os mesmos efeitos de um abuso, porque ela vai ficar ansiosa, ela vai ficar curiosa em relação àquilo, ela vai ficar assustada. Então é muito ruim. Você colocou a criança diante de algo que ela não estava preparada para ver. E o celular é isso. Até ouvi hoje uma frase falando o seguinte: os pais olham os filhos no quarto e acham que eles estão seguros, mas eles esquecem que tem um mundo dentro do celular. O mundo está dentro do celular, então seu filho não está seguro. Então, pais, fiquem atentos, né, à importância da gente estar de olho no que os filhos estão acessando, né, porque, infelizmente, a falta, né, desse monitoramento, mas eu não posso ficar monitorando meu filho, né, na idade onde os filhos estão ali em desenvolvimento, a gente precisa monitorar sim, é muito importante, né, porque os filhos, eles precisam saber o que pode e o que não pode, e a gente é quem vai dar o limite, né, do que é acessível e do que não é. E essa questão também entra no vínculo, porque se a mãe, ela tá cozinhando e ela coloca essa criança ali no chão, com os brinquedinhos dela, com um papel e lápis, com uma massinha, e ela tá ali olhando o que essa criança tá fazendo, ao mesmo tempo que ela tá cozinhando, Eu sempre falo, não é fácil, mas a gente teve quantas gerações que educaram filhos sem celular? Quantas mães educaram seus filhos sem celular, trabalhando e cuidando de casa, né? Nós que somos adultos não tínhamos celular e a gente está aqui hoje, nossas mães nos criaram de alguma forma, então é possível. Gente, nós vamos agora para a última pergunta, né? Encerrando já aqui o programa. Priscila, né? O que fazer quando a criança ou adolescente demonstra comportamento agressivo ou desafiador?
Bom, a primeira coisa é a gente se certificar de que o ambiente onde essa criança vive é um ambiente que tem a rotina e as regras claras, as regras do que não pode ser feito. E quando eu falo regras claras, elas precisam funcionar para todos os irmãos, por exemplo, porque às vezes eu tenho uma regra para o irmão de 6 anos ou maior, não pode bater, mas o irmão de 3 vai lá, bate, ele é pequenininho, você tem que entender. Não, as regras são claras para todo mundo, inclusive para os pais, né? Eu tenho uma paciente muito bonitinha, ela tem 3 anos, e aí foi feito lá as figurinhas para ela das regras. E a mãe bateu nela um dia. Aí ela pegou a figurinha, levou lá para a mãe dela e mostrou que não podia bater. Então, assim, você descumpriu a regra, né? A regra é para a família inteira. Então, precisam ter essas regras muito claras. Você precisa buscar compreender o que está acontecendo com o seu filho. Então, da onde surgiu essa agressividade? É só na escola? É só em casa? Isso acontece quando essa criança é contrariada? Acontece em outros momentos? Busque ajuda profissional, porque pode estar ligado a algo que essa criança está vivendo e você não identificou, ou algum transtorno que essa criança possa estar manifestando. Mas independente de qualquer coisa, você precisa ter essas regras e a sua rotina para acalmar essa criança. E o uso de telas, porque eu também já tive pacientes que eram extremamente agressivos e quando a tela foi retirada, a criança mudou completamente. E se vocês procurarem, vocês vão ver vários depoimentos de pais falando sobre isso. Então, assim, às vezes a criança está jogando jogos super violentos que não são para a idade dela. Jogos têm classificação indicativa. Então, às vezes o jogo para maior de 12 anos, de 16, de 14, de 18, e seu filho de 8 está jogando. Ele não está preparado para aquilo. A agressividade que ele tem no jogo, ele vai trazer para a vida. Então, a gente precisa olhar o que as crianças acessam e reduzir muito o uso da tela mesmo. Priscila, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Acredito que foi uma contribuição muito grande para os ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando via Instagram, né? Os pais têm aí uma grande oportunidade de rever muita coisa, né? E colocar em prática as pequenas dicas que foram dadas aqui, mas que são de suma importância na criação dos filhos, tá? Muito obrigada, Priscila, que ela atende no Instituto Equilíbrio, tá? É parceira, é uma profissional, né? Muito competente, né? Um exemplo de profissional. Vamos lá, Priscila. Muito obrigada, eu agradeço o convite, a oportunidade. Eu acho que esse tema é inesgotável, né? Talvez a gente possa até um outro dia fazer uma parte 2 aí para conseguir responder todas as perguntas. Me coloco à disposição, quem ficou com dúvidas, entrar no Instagram, pode me mandar pergunta, né? Para eu poder ali fazer uma orientação. Eu sei que tem muitos pais que querem fazer o melhor e que às vezes a gente não sabe como. É para isso que nós profissionais estamos aqui, para poder dar um norte, poder auxiliar. Muito obrigada pela participação. Gostaria de agradecer também a presença do Vitor, que nos acompanha aqui no programa, o Adam, a Vitória. Muito obrigada pelo prestígio. Vocês que nos acompanham pelo Instagram, que nos acompanharam até esse momento através da Rádio Cultura de Naviraí. Muito obrigado. O próximo programa vai trazer o tema sexualidade, gênero e LGBTQ+, com a profissional psicóloga Ana Luísa Longo. Pessoal, muito obrigada. Boa semana para vocês. Espero que vocês aproveitem, né, todas as informações que foram repassadas aqui essa noite. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até semana que vem.